Ele Ah, também nunca reclamou do tipo, não, pai, a mamãe Brigou não, me comigo. bate, ou a mamãe, não, nada isso disso. na minha Uhum, frente, enquanto tava comigo, não, uhum, entendeu? Então, assim, o que que seria após? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu, quando fui separar, né, a Monique, o nosso processo de separação, ele foi consensual, uhum. tudo que a Monique pediu, eu dei, isso, né, isso tá lá, e aí eu falo assim, Monique, eu só te faço uma exigência, eu quero ver meu filho toda semana. Uhum, Então a gente botou guarda compartilhada, né? Eu peço pra ver toda semana, porque assim, eu queria saber como é que meu filho, claro. né, estaria. E então assim, minha vida foi tudo muito rápido, entendeu, Ana? Assim, da Você foi separação, pego de surpresa com o pedido muito. de separação? Fui. Uhum, tá. Hoje a gente sabe, né? A Monique falou em sede policial, né? Hoje, depois de toda a história, depois que a gente sabe de tudo, a Monique já estava se relacionando com o Jairo mais ou menos desde junho, que é o De que ela faz, 2020. de Então, quando 2020. ela pede a separação, ela já estava se relacionando com ele. Mais ou menos uns 3 meses já se Uhum, relacionando com o Jairo na pandemia, uhum. né? Inclusive saiu um vídeo aí essa semana, né? Pela uma rede de TV que eu tive que comentar, que ela posta, né? E ela manda pro Jairo num cenário de sedução. Não sei se vocês chegaram a ver esse Ah, um que vídeo. ela tá numa banheira, Numa banheira dentro Foi. de um banheiro, e o Henri tá com ela. da minha casa, né? Tá. No nosso apartamento, ela num ambiente ali de vela, de sedução, Sim. unha pintada de vermelho, as pernas E aparecendo o filho E seu dentro filho dessa ali. banheira. e o filho no cenário erotizado. Exatamente. E se você olhar com uma música ainda que nos remete aos anos 80, né? Aham. Aquela música de Meu Primeiro Amor, eu acho, aquela música de criança e tal. Aham. Uma música conhecida na época. Então, assim, foi muito difícil essa semana, né, comentar sobre isso. É algo que a gente vai levar pro júri, Uhum. para mostrar quem é a Monique, né? E ali Quem já era, né? quem já era, É. ali num cenário de sedução, de Essa erotização. personalidade. E não reservou a imagem do filho ali numa Não. cena daquela, né? É o mínimo que a Era o gente mínimo. esperava de, sei lá, de uma mãe, né? Mostrar o filho pelado na banheira. Pra quem que ela tava mostrando? Né? Exatamente. Eu recebi uns comentários depois, ela não pode ter mandado por... Ela mesma falou, não mandei pro Jairo, então ela mandou pra quem? Exatamente. Pra alguém Porque ela pra mandou. alguém ela enviou. Pra alguém né? ela enviou, Uhum. né? E aí naquele ambiente, e eu volto a perguntar, né? Qual o momento que Monique descobriu que o Jairo era aquele sádico, Uhum. né? Com atração em criança. Será que ali, logo no começo da relação, ela já não sabia quem era o Jairo? Porque assim, a fama do Jairo eu não sabia quem era Jairo, não sou de Bangu, Uhum. né? Mas quem é de Bangu, quem é daquela região, todos já Bangu, sabem. Campo Grande. Campo né? Grande e tal, Uhum. que é curral eleitoral deles ali, Uhum. sabem quem era o Jairo, né? E então, assim, a Monique já conhecia quem era o Jairo, então ela, hoje a gente vendo que teve quase que isca, né? Uhum. Eu até falei, será que até que ponto ela não usou o próprio filho sabendo que um sádico como isca? É muito difícil falar sobre isso, né? É muito difícil e, ao mesmo tempo, assim, desde o primeiro momento, quando eu soube, eu não hesitei em dizer que fosse quem fosse, era algo que a pessoa que fez aquela violência toda com seu filho tinha hábito de fazer, Uhum. Uma né? história anterior. Pela história. E você né? nem conhecia, acho que Não. foi ali no começo? Foi no dia. No dia? No dia, No dia dia. 8 que do lançou, 3. Foi uma coincidência. A gente estava sempre fazendo fez uma uma live. live, um Uhum. Mindinho de Prosa. E naquele dia surgiu aquele comentário, e lógico que os nossos seguidores começaram... O que vocês poderiam falar sobre isso? E aí a Ana falou. Falei que, assim, o crescente da coisa, né? Aquela coisa... ele foi morar com eles janeiro, Segunda né? quinzena de janeiro. Segunda quinzena. Logo início de fevereiro tem a 2 de primeira fevereiro. queda, 2 de fevereiro, queda Aham. da cama, e aí Uhum. machuca. Uhum. Aí depois, 10 dias depois, tem outra queda Sim. da cama. Então, assim, aquilo era escalonado. Se aquilo aconteceu, e a gente sabe que aconteceu depois, Uhum. tinha que buscar a história pregressa de ambos, Uhum. porque em algum deles apareceria Sim. esse tipo de comportamento repetitivo, cruel e de subjugar crianças Sim.
e de torturar crianças. Sim. Então, isso era esperado. Isso foi muito difícil, Ana, pra mim, né? Porque assim, quando eu chego no hospital, né, e vejo tudo aquilo, pra mim já tinha um sinal vermelho. Aquilo não era normal, né? E depois, né? Nada ali era normal. Não, tudo muito. Parecia um filme Não, pra mim é um filme de terror. de terror, de sem terror. pé, sem cabeça. Exatamente. E aí eu peço, né, pra ir pro ML, né, depois a gente sabe que em contrapartida que eu estava pedindo pra ML, né, pra saber o que estava acontecendo, o Jairo mexendo os pauzinhos. Pra não ir. Pra não ir, Exatamente. né, vamos virar essa página, liga pra alto poder da direção do Barradó. Do Barradó, exatamente. Vendo que não tinha conseguido, tenta com seus poderes políticos, ligou pro governador. Então, ligou pro governador vem de na você época. esse pedido. Sim. Não, vejo e você. também eu acho que dos médicos. Sim, eu boto os médicos numa sala, as médicas, né? Sim, que eram sempre. Foram mulheres. isso Foram mesmo. mulheres, sim. Eram 5. Uhum. E quem conhece a dinâmica ali do Barradó da pediatria, né? Naquele começo, nas médicas, eu boto todas elas na sala. E eu pergunto, doutoras, o que Me aconteceu explica, com né? meu filho? É, exatamente. Né? Porque, assim, horas antes eu entrego meu filho bem, saudável, sorrindo, né? Sem nenhuma queixa. sem nenhuma né? queixa. De dor, de nada. Lindo. Uhum. E quando eu chego naquele ambiente, meu filho já inchado, cheio de marcas, lesões, eu cheiro a barriga, cheiro fétido. E inchado, sangramento o interno, Henrique já inchado, Uhum. com marcas nos braços, né? Marcas, cabeça aumentada. E assim, não era o filho que eu tinha horas Deixado. antes deixado. E aí eu pergunto, doutoras, o que aconteceu com meu filho? Elas falam, paizinho, a gente não sabe o que aconteceu. Eu falei, vocês me dão o direito do IML? Elas falam assim, sim, pai, é IML. Só, o que acontece? Foi falado pela família da Monique que a pediatra do Henri era a prima, né, da Monique. Então elas ficaram aguardando um tempo ali, né? Ela falou, só estamos aguardando a pediatra se vir. Para vir, senão a gente vai pedir já o IML. Uhum. E aí, né, você volte aqui, elas inclusive falam assim, volte aqui, papai, e fale pra gente o que aconteceu. Que Eu nós falei, também queremos saber. né? Eu falo assim, vocês acham que foi alguma coisa normal? Elas, não, normal não foi. E aí eu falo assim, doutoras, por favor, me dá o direito do IML, vocês sabem quem tá lá fora. Aí elas balançam a cabeça assim. Sim. Uhum. Eu falei, sabe que é Jairo e o coronel Jairo, né, que estão lá? Elas falam sim. E a gente que é da área de saúde, a gente que já trabalhou em hospital, a gente sabe que quando chega uma criança pequenininha ou na idadezinha dele, é uma coisa que comove todo um hospital. Sim. Então, todo mundo, de uma certa forma, que teve ali naquela ação com ele, queria uma resposta. Sim. Eu, né, chego naquele hospital ali mais ou menos, né, umas 4h20, mais ou menos, né, 4h30, mais ou menos, e eu ajoelho. Eles te ligam que horas? Ali mais ou menos ali umas 4h da manhã. 4 horas. Né, e demorou uns 20 minutos. Eu tava já com o placar de aplicativo indo na direção, né, indo pra trabalhar, pra Macaé. E ali Monique me liga primeiro, né? Era o celular dela, achei super estranho, e atendo. Ela falou assim, Liniel, você tá onde? Eu falei, tô indo pra Macaé, Monique. Ela falou assim, vem pro Barradó que o Henri tá com dificuldade de respirar. Dificuldade de respirar. Essa é o que ela me falou. Aí o Jairo pega o telefone da mão dela e ele já muda o discurso. Ele fala assim, Liniel, você tá onde? Irmão, tô indo pra Macaé. Aí ele fala assim, vem pro Barradó porque o Henri está em parada cardíaca. Dificuldade de respirar e parada cardíaca. É uma diferença enorme. É uma enorme. diferença enorme. Só que pra mim o Jairo, médico, então ele entendia mais. E eu falo assim, pelo amor de Deus, não, vem pro Barradó. E ali eu desespero, eu ajoelho ali na frente do meu condomínio, o meu porteiro chega, ali, o que tá acontecendo? Eu falei, meu filho tá no hospital, comecei a me tremer, eu peço, por favor, me ajude, bota aqui no celular, eu preciso ir pro Barradó e mudo, né, o carro de aplicativo. E vou. Então, nessa dinâmica, Chegou lá 4h20, mais ou menos. E quando eu chego e vejo todos aqueles médicos, né, tentando, né, ressuscitar meu filho, eu ajoelho. Eu peço, pelo amor de Deus, que eles não parassem. E eles não pararam.
Ficaram ali mais ou menos mais uns 50 minutos e tentaram de tudo, né? Você Fizeram ali dentro. ali dentro. E aí, né, nessa dinâmica, né, eu vi o Jairo, né, logo que eu chego, o Jairo tava perto das médicas e eu achei o seguinte, ele tá tentando ajudar, ele é Sim, médico, claro. tentando dar alguma informação. Nesse meio do caminho, né, ele liga de novo do celular da Monique e pergunta pra mim, do lado da médica, né, Leniel, o Henrique caiu com você aquele final de semana? Eu falei assim, comigo não. E com você? Não, comigo não. Mas por que não? A médica tá perguntando aqui. Uhum, só perguntando. Só perguntando. E tem uma coisa, Leniel, que eu me lembro que me pareceu uma cena, Aham. tá? Quando eles entram no elevador com o Henri no colo para ir para o hospital, o Henri nitidamente tá ainda não em rigidez, mas tá naquela flacidez de sem vida, Uhum. né? Todo de pijaminha, embrulhado numa manta roxa, se eu não me engano, ou lilás. E aí o Jairinho começa a fazer respiração boca a boca. Sem o menor sentido aquilo, porque a gente que é médico Tirando sabe. máscara, botando máscara. Não, a gente entendeu? sabe que respiração Encenação. boca a boca não se faz. Não. Você bota a criança deitada, você tem que fazer Não tem junto massagem com cardíaca. a respiração, você tem que fazer a massagem cardíaca. Sim, sim. Aquilo foi Em tempo cenário. real. Muito, muito. Aquilo foi cenário. Eu falei, gente, não, brincadeira, que ele tava achando que aquilo ressuscita o menino. Não. Então, assim, ali eu já vi uma coisa, eu falei, que coisa estranha. Ana, assim, as imagens do elevador, eu sei das imagens do elevador desde o começo. Tem antes tudo e mais. depois, né? Eu tô falando dessa Sim. depois, indo para o hospital. Sim, A antes A antes. também é muito sugestiva, sim, porque assim, o corpo fala, né? sim. A criança nitidamente, ela tenta Você tá com uma Se dor, esquivar, você tá com alguma não, co- se esquivar do Ela meio pede que- ajuda da mãe ali, se esquivar entendeu? do Nem cara. olha, Ele ela nem fazendo olha um ele nem olha pro carinho, Jairo. o corpo gira na direção da Sim, mãe, sim. né? Aí você fala Sim. assim, ele estava Pedindo proteção. extremamente incomodado, Sim. pedindo com proteção. aquela Pedindo proteção. presença. Sim. Né? Eu digo das imagens do elevador, essa antes pra mim ali, né, mostra que você vê que a Monique tá com cara de raiva daquele cenário, né, do Henri não querendo, né, ir pro apartamento. E o Jairo ali naquele contexto ainda tenta fazer um carinho Não, e e ela... ela faz um olhar. Que tem uma Peraí, só um cena... instantinho. Faz um olhar que é muito interessante. Depois vocês podem ver essa cena. O menino tá aqui, ele Sim. tá aqui tentando fazer carinho, ela faz assim. Sim, Tipo assim, Quase como como, sim. tipo assim. é Claro justamente que isso. isso não é Um algo. peso, Exatamente. um peso. Mas é sugestivo. Sim, sim. Né? Dentro de um contexto. Não, se você olhar todo o é contexto, expressão corporal. infelizmente hoje, né, eu tenho essas imagens, a gente vê e ser técnico de jogo de jogada é mais fácil, né? Muita gente fica falando, poxa, mas esse pai, se o filho falou, por que ele não foi na delegacia? Não funciona dessa forma, assim. entendeu? As pessoas, quando você tá num problema e quando você tá, né, envolto de... Eu fui na mãe, Uhum. eu mando o Jairo descer no primeiro dia que o meu filho fala, entendeu? E Ele fala pra você que Papai, não que quero papai ir. tá Sim. machucando. Não, ele fala que primeira vez que eu fui buscar naquele apartamento, Uhum. Isso Ele- o quê? Final de janeiro? 16 de janeiro, mais ou 16 menos. de janeiro. Tá. Mais ou menos, Uhum. né? Foi a primeira vez que eu vou naquele buscá-lo. Uhum. A Monique me dá esse novo endereço. Eu pergunto, Monique, onde é que é pra ir buscar, né? Eu pensava Uhum. que ia pra Bangu. Ela, não, me mandou um endereço e nesse endereço eu chego lá, eu pensei o seguinte, a Monique passou o final de semana, passou na casa de uma amiga, vai ficar na casa de uma amiga. Eu não queria entrar no que ela... Na intimidade. Na intimidade, entendeu? E ali chego, né? Pego meu filho e logo no carro ali meu filho fala: papai, o tio me machucou. Isso ele tinha mudado pra lá dia 15. Um dia, 2 dias antes. Exatamente. Mas eu falei: que tio é esse, filho? O tio te machucou? Você falou com a mamãe? Uhum. Ele falou sim, só que a mamãe falou que é sonho. Aí eu falei: sonho? Porque para uma criança, ela imagina ser acordada à noite sendo Com machucada. agressões, né? Entendeu? Você Uhum. não sabe se aquilo é real, é sonho, né? Uhum. Enfim. E ali eu ligo no mesmo momento, eu falei: calma aí, Mas ele te Henrique. disse que foi machucado. Sim. E aí eu sou mais incisivo, eu falei assim: mas o que foi, filho? Ele me deu um abraço forte.
A alusão do Henri à agressão naquele momento, que nunca tinha Ele sido não estava agredido. acostumado, ele achou. Foi um abraço muito forte Sim, que eu sim. recebi. É, Sim. mas provavelmente um abraço intimidatório. Intimidatório, sim. Né? E nesse sentido, eu ligo pra Monique e falei, Monique, o que tá acontecendo? O Henri falou que o tio aqui machucou. Ele falou assim, não, Leniel, isso aí foi sonho dele, que ele teve e tudo mais. Eu falei Ela assim, sabia que era sonho? Ela estava dormindo com ele? tá entendendo? Ele acordou na madrugada, mamãe, me abraça, que eu tô com medo do homem que me abraçou. Isso nunca ficou explicado, entendeu? Ela não consegue explicar nem tem em sede explicação. policial Porque e assim, nem... como é que você sabe um sonho de uma criança com a qual você não estava nem do lado, Entende? dormindo? E ali eu falo o seguinte, olha só, Monique, quando eu for entregar o Henri nesse final de semana, eu quero falar com você e esse tio, tá bom? Não, tá bom. Você não sabia quem Não, era nada. nem tá? conhecia Você Jairo. teve o que você questiona o tempo todo, que as pessoas ficam falando, você desde o início teve Sim, essa a atitude postura, como pai, uma exatamente. postura de pai. Eu quero Eu fui na conhecer mãe. quem é esse Claro. Eu tio. fui na mãe, eu fui Claro. perguntar à mãe. E no Sim. tio. Claro. E aí, volto, né? Ela fala pra devolver novamente nesse apartamento, no Majestic. Uhum. E chegando lá, eu falo assim, eu quero falar, né? Como eu falei com você, eu quero falar com o tio e você. E ela interfona pro Jairo, ele desce. Ali é o primeiro momento da minha vida que eu Contato. conheço com o Jairo. E eu falo assim, ó, o meu filho tá falando de que você machucou o meu filho, né? E ele fala, abraço forte. Aí ele falou assim, não existe isso, não dei, o abraço que eu dou nele é porque ele pede. Eu falei, meu filho... Como é que ele pede um abraço se tá incomodando? Meu filho nunca fica pedindo um abraço forte. Aí eu falei assim, pra ele e pra Monique, eu falei assim, ó, forte ou fraco, eu não quero que você mais dê abraço nenhum no meu filho. Tá entendido? Não, tudo bem. Outra coisa que o Henri falou, Monique, aí eu falo pra Monique, é que você tá deixando ele sozinho com o Jairo. Eu tô pagando a babá, porque a babá estava no processo de separação. A Tainá estava já protocolado ali no processo. Você que pagava a Tainá. Sim. Tá. Só que, assim, o Henri tinha uma outra babá que era em Bangu, né? E eu não participei do processo seletivo da babá, né? A Tainá, pra essa nova, a Monique falou assim, não, Leniel, já entrevistei, foi altamente recomendada, está no último ano de psicologia. Eu falei assim, uma excelente babá, né? Maravilhosa. Né? Super hiper qualificada. Hiper qualificada, né? E então, assim, eu me senti confortável e no nosso processo de separação, eu pagava metade do salário da babá. Eu falei, beleza, né? E não era barato para com essa graduação. Exatamente. Entende? Então, assim, senti confortável. Só que depois, né, a gente vê que a Tainá sabia das agressões. Mas ela era mesmo psicóloga no último ano? Sim, Isso tava confirmava. confirmando. Ela fala, inclusive, isso com o pai dela, entendeu? Eu vou largar isso aqui é um ambiente de malucos, né? Ela fala nesse sentido, né? No primeiro dia da escola do meu filho, isso tá lá nas conversas, hoje a gente sabe. Primeiro dia da escola do meu filho, coitadinho do menino, ele já vai acuado, né? E é pro primeiro dia de aula. Então, nesse sentido, e ela sabia das agressões e não falou pra mim. Ela se escora, né? Ela conseguiu aí sair, não ser presa, porque fala que falou pra mãe, falou pra Monique. Mas me parece que falou, né? Sim, falou. É um fato. Falou. Né?